Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Jó está dizendo, eu tenho saudade da minha amizade com Deus e de quando o Todo-Poderoso andava comigo, porque todas as outras coisas eram consequência da presença de Deus na minha vida. Está dizendo, eu andava com Deus, eu não sei onde é que Deus está. O resumo da fala de Jó no livro diz, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei onde Deus está. Uma coisa eu tenho certeza. Eu não pequei contra Deus, porque a minha vida é sobre não pecar contra o Senhor. E é por isso que Jó é considerado um homem irrepreensível. O primeiro relato bíblico, primeiro homem que é contada a sua história na Bíblia é esse cara irrepreensível. Então um recado bastante claro de um cara que andava com Deus e vivia sem pecado. A Bíblia também conta a respeito de Enoque, fala assim em Gênesis 5:24, lá no comecinho, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, mais um homem que vive esse nível de intimidade, que leva uma vida sem pecado. Não dá para você andar com Deus em pecado. Não dá para você andar com Deus vivendo uma vida em constante pecado. O pecado ele é um acidente, né? Lá no Novo Testamento fala assim, sede santos, né? Vivam sem pecar, mas se por acaso alguém pecar, nós temos advogado. Está dizendo, não é você pecar uma vez, ter uma vida de santidade pecou uma vez. Não é esse o problema. O problema é você viver pecando e o pecado ser uma constante, ser normal. O pecado é para ser um acidente na vida do cristão. É isso que o Espírito Santo ministra, é essa graça que o Espírito Santo ministra. E se você está tendo dificuldade com isso, em busca dessa graça, dessa compreensão espiritual e dessa vivência com o Espírito Santo, que você tem que ir para que o Espírito Santo ministre graça sobre você, você se arrependa, confesse o seu pecado diante do Senhor e tenha forças, né, no seu espírito para não ser escravo do pecado. É esse o ministério do Espírito Santo. É por isso que Jesus falou, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus está dizendo, é melhor o Espírito Santo vir e eu saio fora, porque o que ele vai ministrar aqui é que efetivamente vai fazer com que vocês sejam capazes de não pecar, porque eu paguei pelo preço. Agora vem aquele que vai guiar vocês numa vida de santidade. Então Enoque andava com Deus e ele não morreu, o bicho sumiu. Sumiu, evaporou, desapareceu. Andava com Deus e desapareceu. Ninguém viu, ele não morreu, ninguém sabe onde ele está. O cara desapareceu, foi tomado. Né? Olha só o que a Bíblia fala a respeito de Noé, um pouquinho depois, Gênesis 6. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus como Jó, ele andava com Deus como Enoque, né? Noé andava com Deus. E o que Deus fez através dele? Mudou tudo. Mudou tudo. Salvou a sua família, porque Deus não salvou o homem, Deus salvou a família, porque o homem foi criado para viver em comunidade. O homem não foi criado para viver sozinho. Então Deus salvou o homem e todos os animais através da vida justa e íntegra de um cara que andava com Deus chamado Noé. E aí a gente tem um cara que dá mais trabalho para olhar para ele, que é Moisés. Porque Moisés é um cara de altos e baixos até um certo momento. Mas é uma história muito interessante. Ele tem um antes e um depois na hora de se encontrar com Deus. Antes ele era um assassino, um perdido, um sem identidade, né? E depois que ele se encontra com Deus, ele passa a ser o libertador do povo de Deus, e ele é uma figura de Cristo, ele é uma profecia a respeito de Jesus. A gente vê na história de Moisés os mesmos elementos que a gente vê na história de Jesus. Vamos lá. Deuteronômio 18:15 diz assim, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, Moisés falando, o Cristo vem como eu. O mais próximo que eu